Queridos irmãos, amigos, peço desculpas porque talvez pela quantidade de pessoas fazendo lives agora à noite, nós não conseguimos, embora a nossa internet aqui seja uma quantidade razoável, boa, testamos várias vezes antes, mas infelizmente não conseguimos transmitir ao vivo pelo Instagram ou pelo Facebook. Mas não tem problema, isso não vai calar o que eu tenho para falar para você essa noite. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, ó Deus, que mesmo não estando juntos na tua casa, cada um no seu lar, cada um na sua casa, com a sua família, Senhor, mesmo assim nós queremos ministrar a tua palavra, estarmos juntos em espírito, estarmos em comunhão, em amor. Por isso, Deus, abençoa cada um dos meus queridos que estão ouvindo, a cada um dos meus irmãos que está nesse momento, Senhor, aguardando por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque nós temos a Tua palavra para falar, para pensar, para nos dirigir, para nos guiar, para nos ensinar. Nesse momento, Senhor, eu peço que o sangue de Jesus esteja cobrindo cada um dos que estão me ouvindo, dos que não estão podendo ouvir agora. Senhor, abençoa cada família, abençoa, Senhor, e cobre com o sangue de Jesus. Guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, em 2 Crônicas 7:12, e diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. No versículo 12, Deus declara que ouviu a oração de Salomão e escolheu aquele lugar para a casa de sacrifício. E não sei escatologicamente ou teologicamente que isso realmente tenha significado naquele lugar, naquele momento, mas nesse momento penso que todos nós, deveríamos nos colocar como casa de sacrifício, casa de adoração, igreja de adoração. Cada um de nós é uma casa de adoração, que cada um de nós seja uma casa de sacrifício, de louvor a Deus. E no versículo 13 ele diz: se eu cerrar os céus, se eu deixar claro que eu posso parar a chuva, que eu posso ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou eu posso enviar peste entre o meu povo, todo esse poder está nas mãos de Deus. Lucas 21:18 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eclesiastes 3 nos diz que tudo já está determinado por Deus, que há tempo para tudo debaixo da terra, até mesmo o tempo de uma folha cair. Ou seja, toda essa situação de estarmos reclusos, cada um na nossa casa, por conta de um vírus, e eu fico lembrando que a dengue matou mais que o coronavírus. E além disso, essa situação é muito nova para mim. Eu confesso para você que eu nunca imaginei que eu fosse um dia deixar de ir à igreja por conta de uma doença, por conta de um vírus que assolasse o mundo todo. Isso era previsível para mim no Apocalipse, mas
situações eu nunca realmente pensei que eu fosse viver isso nesses tempos, nesses dias. E as pessoas deixando de ir à igreja, nós deixando de ir às escolas, deixando de trabalhar, não podemos sair para caminhar, não podemos sair para passear, não podemos nada. Tudo isso nos foi ordenado que se fosse retirado para o nosso próprio bem. Isso é completamente inusitado, mas quando tudo começou lá na China, lá no início dessa conversa, desse vírus, a primeira coisa que me veio foi esse versículo de 2 Crônicas 7,14. Mas desde que eu li a Bíblia pela primeira vez na minha vida, quando eu me converti, eu sempre me atentei muito para a condicional ser. Se o meu povo, se me amares, se me obedeceres. E esse versículo 14 diz exatamente, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quer dizer, dessa vez eu me atentei, será que eu sou o povo de Deus? Será que eu sou esse povo que tem que se humilhar? Será que se eu me humilhar e se eu buscar a face do Senhor, se eu me converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e sarará todo esse vírus, perdoará os nossos pecados? Mas tudo isso está condicionado a eu ser o povo de Deus. Tudo isso está condicionado se eu atendo os requisitos de ser chamada por Deus como povo dele. E isso me levou a Marcos 12:30, que eu quero que você abra e eu quero ler com você. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. 1 Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Para eu ser chamada esse povo de Deus, que Deus chama como sendo dele, eu tenho que também atender 1 Samuel 15:22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós queremos jejuar uma semana, nós abrimos mão de Coca-Cola, de café, mas não obedecemos. Nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós fazemos tantas coisas, mas não obedecemos. Nós oramos, mas não obedecemos. Nós falamos palavras bonitas na nossa oração, nós cantamos louvor afinadamente, nós tocamos algum instrumento, nós não faltamos à igreja, nós cultuamos a esse Deus maravilhoso, mas nós não obedecemos. Além do que, Marcos 12:30, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. O que é que está no nosso coração? Eu não posso amar o meu marido, eu não posso amar o meu filho, amar o meu trabalho, amar a minha casa, mais do que eu amaria a Deus, do que eu amo a Deus. Mas é meu filho, tão querido, eu só tenho um, queridos, eu só tenho um filho. E mesmo assim eu não posso amá-lo mais do que eu amo a Deus. Eu não posso deixar de fazer, obedecer a Deus para agradar o meu filho. Eu não posso desagradar o coração do meu Deus só para agradar o meu marido. Eu não posso abrir mão de obedecer as diretrizes, os princípios de Deus só para organizar a minha casa, para eu me alegrar na minha casa, para eu ter a minha casa. Deus se alegra com todas essas coisas, mas desde que Ele seja a primazia.
o primeiro. Então amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é que tem dirigido a tua alma? Porque a alma, nós sabemos que a psicologia já definiu, né? São os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo isso, amado, está mesmo colocando Deus em primeiro lugar. Quando eu tenho vontade de não adorar a Deus, o que fica em primeiro lugar? A minha vontade de não adorar a Deus? Ou fica em primeiro lugar o desejo de ficar em casa? Às vezes a gente passa por tantas situações difíceis, coisas que nos entristecem realmente. Isso está dentro da nossa alma. Os nossos sofrimentos, nossos sentimentos mais profundos que só Deus conhece, nossas raivas, mágoas, amarguras, tudo isso vale a pena eu guardar no meu coração para não colocar Deus em primeiro lugar? Porque se eu realmente cumpro esse primeiro mandamento com toda a minha alma, toda essa amargura, essa falta de perdão, esse constrangimento de pedir perdão, desagrada, eu já desacatei esse primeiro mandamento, eu já não obedeci esse primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o meu entendimento, toda a minha inteligência, todo o meu intelecto, tudo aquilo que eu paro para pensar, tem que ser voltado primeiro para o Senhor. E aí quando você me diz, mas pastora, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu não consigo orar, eu não sei orar. Eu não consigo aquietar a minha alma para aprender a orar. Mas repare que muitas vezes nós nos esforçamos para aprender algo que nos fará ganhar o nosso sustento. Nós nos esforçamos e estudamos e aprendemos algo novo para ter uma promoção no nosso trabalho. Nós aprendemos algo novo para uma viagem, para um passeio, para um lazer, mas poucas vezes temos nos esforçado para aplicar a nossa inteligência que o Senhor deu a nós para conhecer melhor a Deus. Nós poucas vezes, nós de cara já desistimos da Bíblia, nós de cara já declaramos não consigo entender, de cara nós já declaramos não consigo orar, não sei orar, não consigo parar, como é que é, não sei falar com Deus. O nosso entendimento se dá para muitas coisas e muitas vezes nós nos acomodamos no nosso entendimento e limitamos para o Senhor. Mas o Senhor, Deus, diz que nós devemos amá-lo acima de todas essas coisas e de todas as nossas forças. Quantas situações, né? Nós temos força para trabalhar, nós temos força para limpar uma casa, nós temos força para aprender uma coisa nova, nós temos força para ir a uma festa quando nós já estamos tão cansados, nós temos, porque se eu não for nessa festa, meu amigo vai ficar tão triste, eu preciso honrar o meu marido, mas eu me sinto tão cansada quando eu preciso no domingo ir adorar o meu Deus. Eu não amo a Deus acima de todas as minhas forças, com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças eu levanto e pontualmente eu trabalho, chego no trabalho, pontualmente eu marco um compromisso com um amigo e eu chego na hora. As minhas forças não são limitadas a isso, mas temos nos limitado para adorar ao Senhor. E é isso que eu entendi, que eu preciso me alinhar com o céu para ser esse povo que Deus chama de seu, propriedade sua. Preciso amar a Deus sobre todas as coisas, porque se eu fizer isso, se eu buscar a face do Senhor, se eu me humilhar, se eu me jogar aos pés de Jesus e orar, me converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, perdoará os meus pecados e sarará a nossa terra. Que nós possamos aproveitar esse tempo, queridos, para nos alinhar com os princípios de Deus e ser chamados por Ele
de povo santo e escolhido por Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.